Iniciada a gravação. Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá, boa noite a todos. Vamos começar nossa aula de hoje, né? Embargos de declaração e agravo interno. E Israel já tem uma dúvida atinente ao assunto que é relacionado aos embargos. Boa noite, Pirajara. Júlia e José, se puderem, abram as câmeras. Viu? Mas vamos lá, Israel. Cuidado para não ser roubado, viu, mano? Aí você vai virar meme, viu? Se você for roubado, vai ser roubado ao vivo no YouTube e vai virar meme. Valeu. Boa noite, Yara. Yara e Júlia, se puderem, abrem as câmeras. Mas vamos lá, Israel. Primeira coisa é o seguinte, você estaria interpondo embargos por qual das hipóteses de cabimento? Perfeito. 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 Enquadrou corretamente, Israel. Mas aí você me faz duas perguntas. Uma pergunta de ordem dogmática, que você mesmo já respondeu, né? Se de fato está nos autos da forma como você está relatando, aparentemente há uma contradição entre as proposições da fundamentação, onde ele reconhece haver prova suficiente que leve à conclusão da juridicidade do seu pleito, né? E na conclusão ele nega. Ao que tudo indica, você estaria diante de uma das hipóteses de cabimento, que é justamente a hipótese de contradição. Ponto. Aí você vem para outra pergunta, que é uma pergunta de ordem prática, que diz assim, Maurício, ele vai ficar chateado, é verdade que não gosta. Então, na verdade, você já deve ter, né? Você já deve ter, no estágio ou em algum lugar, já deve ter ouvido falar da notória má vontade que os magistrados possuem com os embargos de declaração, né? E isso é um assunto de prática também, né? Tem a ver com a prática, com os embargos de declaração, mas no viés da prática jurídica, tá? No viés da prática jurídica. E o que é que eu vou te dizer? Se de um lado é pura verdade, e é pura verdade que os embargos, que os juízes têm muita má vontade com os embargos de declaração, também é verdade que uma parte dessa má vontade é mais do que justificada pelo abuso que os advogados em geral fazem, do uso dos embargos, justamente, principalmente pelo efeito interruptivo que os embargos possuem. Ou seja, ao interpor os embargos, você termina interrompendo o prazo para a propositura de outros recursos contra aquela referida decisão, e com isso você ganha muito tempo, né? Porque você tem as contrarrazões, você tem o julgamento e você termina dilatando o prazo. De um lado, quando você vai estudar a teoria da decisão, né, é muito incomum que a pessoa dê uma decisão e dela se arrependa, né? Isso vai por uma série de motivos. Primeiro, porque a maioria das pessoas faz o que acha que é certo. O cara está decidindo ali, ele acha que está decidindo
correto. Assim, é muito raro essas teorias conspiratórias, segundo o qual o juiz veio para lhe prejudicar, o juiz está em conluio com a parte contrária, o juiz isso, o juiz aquilo. Metade essas teorias quase sempre são teorias conspiratórias que não têm importância, não têm veracidade, não têm plausibilidade nenhuma. Tá? Em geral, as pessoas decidem. Até por isso que, em geral, os recursos eles são horizontais. Quando você vai para a teoria dos recursos, a imensa maioria dos recursos, eles são horizontais. Eles deslocam a decisão para um outro órgão jurisdicional, distinto do órgão prolator da decisão, para que possa este outro órgão fazer a modificação e ter a liberdade de estar revendo. Né? Porque, às vezes, até a própria vaidade de quem proferiu a decisão de não quer reconhecer o erro. Né? De que não quer reconhecer o erro. Então, respondendo a sua pergunta, sim, em geral, tem-se uma imensa má vontade. Tanto é assim, Israel, que o CPC de 2015, o CPC de 2015, eu vou apresentar aqui a tela, ele se preocupa com esta questão, né, a ponto de, ao tratar da fundamentação, ao tratar do cabimento dos embargos, né, o parágrafo único do artigo 1022 está justamente preocupada com a necessidade do magistrado analisar de fato os embargos e rever a posição, sempre que presente, isso é óbvio, alguma das hipóteses de cabimento. Erro material, contradição, omissão, obscuridade. Tá bom? Então, quando vem o parágrafo único, diz, olha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese fixada em julgamento de casos repetitivos, né, incidente de ação de competência, no caso sobre julgamento, ele quer que você se manifeste amplamente sobre a jurisprudência trazida. Ou incorre qualquer, e essa aqui é a mais comum, né? Incorre qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que falam da necessidade da fundamentação adequada, né? De que os magistrados devem promover a fundamentação adequada. Então, assim, o seu processo deve ter sido nos juizados, não é isso? Então você entre com seus embargos de declaração ou com seu pedido de reconsideração, se você quiser. Não tem problema nenhum. Se você não quiser, às vezes eles ficam até mais palatáveis a um pedido de reconsideração, mas no seu caso eu faria um embargozinho simples de 2 folhas, dizendo, olha, o senhor disse isso na fundamentação, será que não está contraditório? Faça seus embargos, porque advogado não pode ter medo, não. E o advogado pode ser tudo, só não pode ser medroso nem preguiçoso. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Boa! Diga aí, Verônica. Não, é porque eu faço a gravação num aplicativo que é mais fácil para depois subir para o YouTube do que essa daqui que vai para o Google Drive, aí você tem que baixar. Eu gravo diretamente no meu computador, tá bom? Mas está assim, está sendo gravado. Mais alguma dúvida, Verônica? Não, Nanina, não? Com certeza, nenhuma dúvida? Pronto. Mais alguém tem alguma dúvida? Tá, então tá, tchau, boa noite. Vamos, brincadeira. Vamos dar uma olhada aqui vamos dar uma olhada aqui na atividade de vocês. Vamos dar uma olhada aqui na atividade de vocês. Espera aí que vocês não estão vendo, mas eu estou aqui abrindo a atividade para a gente falar um pouquinho dos embargos de declaração. Tá? Pronto, ver atividade. Não, cadê? Isso aqui eu quero, na verdade, não, imagino que estou em reclamação. Embargos de declaração, tá aqui. Pronto. Deixa eu apresentar aqui para vocês e volto para lá. Vocês estão vendo aí, não estão?
Hein, pessoal? Então, né? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Cada um de vocês me diga aí a parte que escreveu. Resumidamente, vamos lá. Eu vou chamando aqui, você me diz. Verônica, qual foi a parte que você escreveu? Não fez? Tá bom. Israel, qual foi a parte que você escreveu? Pronto. Fica tranquilo, que fica tranquilo, eu quero seguir pela ordem. 7.1, você. Deixa eu até anotar isso aqui. Israel 7.1. Yara, você. Oi. E aí, qual é o item? Pronto, 1.3. Por enquanto você é a primeira. 1.3 Yara. Depois, vamos lá. Quem mais? O Birajara. Tá fechado seu microfone. Tranquilo. Luciana. Oi. Ah, pronto. Não, 9.1. Tá aqui, preparo. Por Luciana Souza. Tá aqui, ótimo. Vamos lá. Pedro. Boa. Pronto. Pedro Henrique, você vai ser o último a falar dessa turma, porque aí a gente vai para já falar de agravo interno, como a gente tinha combinado. José consegue falar qual foi o seu, não, né? Quando... Pronto. Você consegue falar com a gente ou não, José? Não, mas não se preocupe não. Júlia Bittencourt, qual foi o seu número? Seu item, Júlia. 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 Júlia, você está nos ouvindo, Júlia? Júlia, você está com o microfone fechado. Pessoal, se alguém tiver o zap aí de Júlia, manda o zap para ela, pedindo para retornar. Mas por enquanto, eu volto a falar com ela. Mas vamos lá. Primeiro, algum de vocês aí leu depois o trabalho completo? Não, né? Depois vocês fiquem reclamando da vida, viu? Me parece que está um trabalho bom. 53 páginas, né, com dos nossos embargos e vocês perdendo esta oportunidade de ter material de boa qualidade aí para o estudo. Dá. Aqui vocês podem salvar. Era para vocês terem, mas eu queria que vocês tivessem lido hoje. Mas vamos lá. José, nos fale um pouco aí, você que ficou com o item 1, noções gerais e contextualização histórica dos embargos de declaração. O que é que você pode nos dizer um pouco aí? Fala dessa discussão antiga, se é ou não recurso.
Não, fique tranquilo. E se você não se sentir confortável de falar por conta disso, fique tranquilo. Depois, se for o caso, pronto. Verônica, você pode desligar. Pronto, beleza. Vai lá. Sim. É isso mesmo. Consolidação mesmo.
Não estamos lhe ouvindo, José. Agora voltou. Falhou, mas agora voltou. Está aqui no seu trabalho, 8.950 de 2004. Seus colegas até estão vendo aqui. Tá ótimo. Mas já havia antes também, viu? Mas já havia antes também, que eram chamados efeitos infringentes ou efeitos modificativos. Assim, essa é uma questão já um pouco. Você está falando tudo certo, José, está ótimo, inclusive. Pode falar. Voltou a falhar, João.
Pronto, mas voltou a falar, mas a gente conseguiu acompanhar. Antes de mais nada, Zé, parabéns. Está excelente o seu trabalho. Eu já lhe antecipo que, apesar de ter alguns deslizezinhos aqui, até mais na sua exposição do que propriamente no seu texto, eu vou lhe antecipar que você vai ficar com nota 10. Até já lancei a sua nota 10 na planilha, porque está muito bem feito, com a pesquisa bibliográfica bacana. Gostei muito. E é importante, assim, foi muito importante esse histórico de que José apresentou para a gente, porque, por um lado, pessoal, já é mais ou menos, já está pacificada há bastante tempo a noção de que os embargos constituem um dos recursos. Ele é uma das espécies de recurso, tá certo? Agora, qual é a questão central de que por vezes se pensava, na verdade se pensava não, porque se discutiu muito que os embargos seriam ou não seriam recursos? Primeiro porque, como o José falou, em alguns ordenamentos jurídicos ele não é recurso. Ele é considerado, ele é tratado, inclusive na parte do CPC relacionada à sentença. Já foi assim nos CPCs antigos. Por quê? Porque a noção dos embargos, ele é um recurso, primeiro ele é um recurso atípico, porque é um recurso horizontal, né? Aí a gente já vai, inclusive, para o segundo ponto aqui, ó, o ponto de competência. O segundo ponto, que é o ponto de competência, que foi tratado por Isabela. Os embargos, eles são propostos para serem julgados pelo próprio magistrado que proferiu a decisão. Porque qual é a lógica dos embargos? Os embargos, pessoal, eles são muito vinculados aos princípios relacionados à própria decisão. Então ele tem a ver com o princípio da congruência entre o pedido e a sentença. É por isso que cabe embargos quando as decisões são citra, extra ou ultra petita, justamente porque se citra eu estou promovendo uma omissão. Né? Eles cabem quando a sentença não respeita os princípios relacionados à clareza do ato judicial contra as sentenças que sejam obscuras. Então, enquanto outros recursos é muito comum ou é natural que eu remeta para que outro órgão julgador possa melhor julgar, como é que pode, por exemplo, um outro julgador esclarecer uma decisão? Né? Esclarecer uma decisão. Vamos supor que você não compreenda, tem uma decisão que às vezes acontece. Né? Posso dar dois exemplos do passado, um exemplo do passado e um exemplo do cotidiano, do hoje. Do passado, teve um juiz aqui em Salvador que ele tinha sido seminarista, tinha sido padre, falava latim como ninguém. E era extremamente culto. Só que era extremamente vaidoso. Então as sentenças dele só eram compreendidas por quem tivesse uma fluência também em latim. E que tivesse uma cultura geral muito grande. Ele escolhia aquelas palavras que você tem que ir para o dicionário procurar um sinônimo. E algumas delas eram incompreensíveis para as pessoas comuns. Então, no caso desse, quem é que vai poder esclarecer o sentido de uma decisão? Ou pior, uma coisa que infelizmente acontece hoje, tanto com juízes quanto com advogados, o miserável do Ctrl-C, Ctrl-V, copiou e colou. Não raro você pega uma decisão que é de outro processo, sai publicada como se fosse... pega-se um modelo que é de outro processo. Quem é que vai esclarecer como é que o juiz queria julgar um outro julgador? Então, aquele julgador é o melhor para esclarecer aquela decisão. Ele tem a competência para tal. Né? E embora seja ele mesmo competente, não deixa de haver as características do recurso. Porque o embargo de declaração é voluntário, o embargo de declaração possui efeito devolutivo, e esse efeito devolutivo se apresenta naquilo que a gente chama dos embargos excepcionalmente de efeitos infringentes, o efeito modificativo, né? E todas as demais características próprias dos embargos estão lá presentes. Tá bom? Mas vamos seguir adiante. Competência aqui eu já falei um pouco. Embargo de declaração e preclusão da matéria dos próximos recursos. Foi Yara. Bora, Yara. É sua vez. Yara. Pronto. A gente espera.
Sim, lhe ouvimos bem. Yara, duas, duas coisas. Se você não quiser ler e quiser simplesmente discutir com a gente as ideias que você relembra pela cabeça, ótimo. Pode ser. Se você quiser ler, também não tem problema. Aí eu só vou lhe pedir que pule a leitura dos artigos de lei. Como é que você prefere? Como é que você fica mais à vontade? Então tá, só pula a leitura dos artigos. Claro. Não, não é só esclareça, né? Esclareça, supra a omissão, extirpe a contradição, corrija o erro material, além, obviamente, de esclarecer. É porque lembre sempre, isso é importante para você, lembre sempre que os embargos de declaração têm essas quatro funções: corrigir erro material, esclarecer obscuridades, como ela colocou aqui corretamente, e aí deixou de falar, suprir as omissões, extirpar, né, afastar, acabar com as contradições. Mas siga adiante, vamos em frente. Faltou aqui, ó, faltou aqui, Yara, você puxar uma notinha de rodapé e informar, né, a fonte da sua pesquisa. Ou seja, Marcos Rios Gonçalves, ele acho que ele não deve, ele não te ligou, eu fico brincando isso com meus orientandos, viu? Não acho que é agressividade não, que não é não, é só uma brincadeira mesmo. Ó, Marcos Rios Gonçalves te ligou para te contar isso? Se ele não te ligou para lhe contar isso, puxa a notinha de rodapé e bota lá, no livro tal, página tal, edição tal, naquele sistema de citação e referência. Mas jogue duro, vamos em frente. Isso.
Mas aí a minha pergunta que eu preciso te perguntar, fazer, ou seja, existe preclusão, ou que tipo de preclusão ela ocorre em relação aos embargos de declaração? A pergunta vai aí em dois viés, Yara, para você pensar aí, sem estresse, mas pensar e me responder. Vamos supor que determinada determinada sentença é omissa. Eu fiz dois pedidos, uma omissão muito evidente. Eu fiz dois pedidos. Eu fiz um pedido de dano moral, um pedido de dano material. O juiz só julgou de dano moral, não julgou de dano material. Então é uma clara hipótese de omissão. Se eu não interpuser os embargos, a matéria estaria preclusa para que o tribunal recorresse, se eu, no momento da apelação, porque caberia a propositura de embargos de declaração. É isso? Segundo, pode falar. Mas eu, certo, vá, diga. Certo. E se ele fizer isso, e se ele não julgar, a mesma situação, e eu não interpus embargos e também não interpus apelação, houve preclusão? Eu vou poder voltar a discutir isso nesse mesmo processo? Diga, Israel. Não é a sua especificamente, você deu azar, Israel, porque o seu exemplo é um exemplo ruim porque é chamado pedido implícito, lembra? Que correção monetária, honorário, aí são pedidos implícitos. Mas aqueles que precisam ser feitos. Né? Porque a regra geral é que toda matéria, Yara, a regra geral é que toda matéria que não foi recorrida precluiu. Nesse caso é a chamada preclusão consumativa. Você podia ter recorrido e não recorrido. Mas especificamente em relação aos embargos de declaração, não precluem, não impedem a parte de eventualmente poder alegar num segundo momento. A regra geral é a preclusão. Então, por exemplo, se o juiz deu uma sentença e eu só recorri do pedido de danos materiais, não recorri do pedido de danos morais, aquilo que foi decidido sobre o pedido de danos morais precluiu, inclusive vai transitar em julgado. É claro que na ausência de decisão a situação é um pouco mais complexa. Tá? Mas a regra geral é da preclusão. E os embargos, como eles são um recurso de etapa, então assim, significa dizer que o próximo recurso você vai poder tratar das matérias que eventualmente você não impugnou através dos embargos de declaração. Não ocorre, né, nos embargos em geral a preclusão. E além do mais, a propositura dos embargos, não raro, é o que afasta a preclusão pro judicato. Se, por exemplo, o juiz deu uma sentença, se por acaso o juiz deu uma sentença e foi lá e disse, que besteira que eu fiz, me arrependi profundamente, minha decisão é uma decisão injusta, ele não vai poder corrigir esta decisão. Porque ocorreu, caso venha uma apelação, ainda que venha uma apelação, ele não vai poder pegar a apelação, recorreram, agora eu vou corrigir. Não. Apenas os recursos que possuem esse efeito regressivo, como o agravo interno, vai permitir isso. Né? Mas os embargos de declaração, pelo menos nos limites da matéria impugnada via embargos, ele permite ao juiz, né? Ele afasta a preclusão pro judicato nas matérias embargadas, permitindo ao juiz que promova a decisão. Digo, Birajara.
contraditório. Isso. Inclusive, o Birajara é o único recurso do processo civil, do procedimento comum do processo civil, cujo prazo de recurso é de 5 dias. Todos os demais recursos no processo civil, fora juizados especiais e alguns procedimentos especiais, mas fora juizados especiais e procedimentos especiais, todos os prazos no processo civil são de 15 dias de recurso, à exceção dos embargos. Isso, isso. Hum. Não. Vamos lá, eu não sei se. Não, veja se eu entendi bem a sua pergunta. A sua pergunta é a seguinte: Maurício, a decisão está omissa, eu não apresentei embargos. Não é isso? Pronto. Eu vou poder alegar isso em apelação? Vai poder alegar em apelação. Inclusive, ó, é, especificamente a omissão, lembram quando a gente falou de teoria da causa madura? Ó, é uma hipótese, inclusive, específica do 1013. Ó. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão do exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Hipótese em que poderá julgá-lo. Tá? Então, assim, a regra geral é essa, é a da preclusão. Mas por que se aplica de forma diferente nos embargos de declaração? É porque os embargos de declaração, né, eles são um recurso integrativo. A essência dos embargos, pessoal, é uma essência de serem os embargos um recurso integrativo. O objetivo central dos embargos não é a modificação da decisão. Tá? A modificação da decisão ela é excepcional. Ela é excepcional. São os chamados excepcionais efeitos infringentes, ou excepcionais efeitos modificativos. O objetivo central dos embargos é corrigir uma deficiência interna da sentença. Tá? É corrigir a deficiência interna da sentença. Agora, não raro, a correção deste defeito interno das sentenças acarreta a modificação dela, da própria sentença. Então vamos pegar lá no caso de Israel, em que o juiz, na fundamentação, entende presentes o fumboniure. Chegou lá na conclusão, ele pode ter sido até por erro, chegar na conclusão e se julga improcedente os pedidos. Então, ou seja, você vai lá na fundamentação e diz, não, está certo, está comprovado aqui que houve queda de tensão, está comprovado aqui que foi queimado por conta dessa queda de tensão, está provado aqui que no dia tal teve um acidente, está provado aqui que é direito do consumidor ter um serviço adequado, que o fornecedor responde por vício do serviço, portanto, julgo improcedente o pedido. Certo? Então, assim, numa situação como essa, Birajara, você tem uma contradição entre a fundamentação e a conclusão. Né? Quem é que vai dizer o que é que está certo? Se foi o juiz que entendeu, botou a fundamentação errada, ou se a conclusão é que foi o erro, o próprio juiz. Agora, se o juiz entender que a conclusão é que foi errada, vai haver o quê? Os chamados efeitos infringentes, efeitos modificativos relacionados aos embargos de declaração. Tá certo? Yara, vamos lá, nota 6, tá bom?
entendeu o que é que a gente quis falar? Porque você, só para esclarecer, Yara, assim, eu gostei do seu texto na parte que você trata do que é a preclusão, mas faltou esse fechamento da correlação, da conexão, né, da preclusão especificamente com a matéria de embargos, tá? Depois dê uma lida sobre isso, viu, pessoal? Porque vale bastante a pena. Pronto, vamos seguir adiante. Conceito, a gente já tratou de conceito, ninguém aqui trouxe conceito, mas José Barbosa falou de conceito. Eu acho que essa parte de cabimento e fundamentação vinculada, a gente já tá bem tratado, né? A gente tem tratado isso de forma bastante adequada, vocês entenderam, obscuridade, contradição, omissão. Eu acho que isso daqui tá bom, né? Obscuridade, contradição, omissão, erro material, requisitos de admissibilidade. O próximo tópico aqui, requisito de admissibilidade. Alguém chegou aí, pessoal? Daquele horário que não estava para a gente ver. Tem mais 3 pessoas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para ver se a gente pede para... Gemima, qual foi o seu tema, Gemima? Abra aí o microfone e nos fale, por favor. Júlia Bittencourt, se já voltou, se nos ouviu. O Birajara também eu não perguntei. Verônica também eu não perguntei. Vamos lá, na ordem aqui. Heloísa também. Né? Heloísa, qual foi o seu tema, Heloísa? Não, você é o seu, Birajara. Eu estou perguntando a Heloísa Aurora dos Santos. Heloísa. Pronto. Então, pronto. Tire seu micro... Elo... Você... Calma. Primeiro, já a gente volta, Gemima. Heloísa, você não está podendo falar, é isso? Você está com o microfone quebrado? Ou você pode abrir o microfone, Heloísa? Pronto. Então, Gemima, você nos fale aí um pouco sobre contradição, então. Sim. Não, eu quero que você me diga o que você lembra que você escreveu aqui. Fique tranquila. Você está conseguindo ver que eu estou apresentando aqui sua parte, ó. Eu estou apresentando aqui sua parte, você está vendo? Pronto. Tassiano Alves Silva foi o outro professor que você usou. Ticiano, na verdade, me perdoe.
Tem, tá me ouvindo? Pronto. Você fechou, Gemima. Mas não se preocupe não. Primeiro que você está entre pessoas que lhe querem bem, seus colegas de faculdade, seu professor, fique tranquilo. Segundo, é importante a gente ir perdendo um pouquinho da timidez e ter essa capacidade de expressão, porque isso vai ser exigido de você, né, no mercado. E terceiro, o seu texto está bom, não tem maiores problemas não. Só para ajudar seus colegas a entenderem um pouquinho melhor. Por exemplo, é contradição eu dizer que a sentença contraria a lei? Ela é inconciliável com a lei? Isso é contradição ou não? Isso. A minha pergunta é o seguinte: a decisão foi proferida em ofensa à lei. Bom, a lei diz uma coisa e a decisão diz o oposto do que a lei diz. Isso é uma contradição? Em princípio, Emima, não. O que a maioria das pessoas, isso daí, dar uma decisão contrária à lei, dar uma decisão contrária à jurisprudência, é um erro injudicando. Isso, ou seja, é um erro de julgamento. O juiz proferiu uma decisão injusta, ou o juiz proferiu uma decisão, né, em desrespeito à legalidade. É por isso que a gente recorre. Isso ordinariamente não é entendido como a contradição cabível para os embargos de declaração, né? É aquilo que a gente chama, que a maioria da doutrina entende, de que a contradição arguível via embargos de declaração é uma contradição interna. Não é uma contradição da decisão com o que você argumentou na sua petição. Não é uma contradição da decisão com a jurisprudência do STJ. Não é uma contradição da sua decisão para aquilo que diz a lei. Todas estas matérias são matérias atinentes a um erro injudicando, a uma decisão injusta ou uma decisão nula. Pouco importa. A contradição que importa para fins de embargo de declaração, né, é a chamada contradição interna, ou seja, é quando uma mesma decisão traz dentro de si proposições inconciliáveis, como o exemplo muito bom que você deu, que foi o mesmo exemplo que eu dei na situação de Israel, não sei se você estava, do juiz construir toda a fundamentação, né, apresentando ou dando a entender, né, de que existe direito à parte que alega, e ao final ele julga improcedente. Esta fundamentação é incongruente, né, com a conclusão que ela chega. Um dos dois tem que estar equivocado. Então, ou, por exemplo, quando o juiz acolhe uma prejudicial, uma questão prejudicial interna e deixa de levá-la em consideração. Então, por exemplo, eu estou tentando entrar com uma ação, Gemima, para lhe condenar a me pagar, com base em um contrato, uma parcela do contrato. Aí você argue como prejudicial, como questão prejudicial, a nulidade do contrato. Se esse contrato é nulo. Aí o juiz vai lá e reconhece a nulidade do contrato, né? Porém, lhe condena a pagar com base no contrato. Ora, essa decisão é uma decisão incongruente. Se você reconheceu a nulidade do contrato, a consequência é você não admitir as consequências e os efeitos jurídicos do contrato que você mesmo declarou nulo. Tá bom? Esta posição do Tiziano é a posição deveras minoritária, de admitir que você pode ter uma contradição da decisão, né, com outras decisões proferidas em outros processos. Isso é uma questão
né, bastante minoritária. Pessoal, eu quero saber de vocês. Vocês sabem que o nosso compromisso para dar certo é que vocês estudem previamente os temas, que vocês sabem que a gente não tem o mesmo tempo de exposição do outro, tá? O mesmo tempo de exposição das aulas presenciais. E eu quero pedir a vocês isso, eu estou pedindo encarecidamente a vocês para que a nossa aula fique mais bacana, mais interessante, que façam isso. Estou achando que nem todos têm tido a oportunidade, eu sei da correria, mas essa é a sistemática, é isso que a gente precisa fazer. Então, dito isso, eu quero saber de vocês se mais alguém tem alguma dúvida sobre embargos de declaração, porque senão eu vou caminhar para o tópico de Pedro, que é para a gente tratar da fungibilidade de embargos de declaração e agravo interno, e a partir daí entrar um pouco mais, né, em agravo interno, que é o segundo tema da nossa aula. Alguém ainda tem alguma dúvida? Alguém ainda quer trabalhar algum ponto de embargo de declaração? Manda! Pronto. Pronto, vamos lá. Quem ficou para falar de pré-questionamento? Deixa eu ver se está aí. Ó. Preparo contraditório, julgamento de base da declaração, ampliação da turma de julgamento, ordem cronológica, controle de constitucionalidade, julgamento de base da declaração, não. Quero saber quem foi que ficou. Cadê? Embargo de declaratório. Boa, quem é? Luana? Foi você que deu boa noite? Foi, Luana? Tranquilo. O importante é que você chegou. Quem foi que falou de pré-questionamento, pessoal? É. Para procurar pré-questionamento. É isso. Deixa eu saber para ver se está aqui. Pronto, vou tratar. Não estou achando. Tinha que ter um tópico específico sobre isso. Porque eu botei um tópico desse. Não, a sexta, a fungibilidade entre embargo e declaração é agravo interno. Embargo de 6 é embargo declaratório e procrastinatório. Alguém tirou. Alguém tirou. Pois é. Hã? Menos importante. Depois eu vejo nas edições quem foi que eventualmente se tirou, quem foi que eventualmente tirou. Mas deixa eu te explicar. É isso, mas 9.3 não tem. Não tem. Não vamos perder tempo. Vamos lá. Eu quero tratar de agravo interno hoje, não vamos perder tempo com isso não. Mas deixa eu falar com vocês um pouco sobre pré-questionamento, porque a relação do pré-questionamento com o embargo de declaração, ela de fato é muito relevante. É, é que talvez às vezes fique difícil entender, porque o pré-questionamento ele não é um requisito próprio dos embargos de declaração, tá certo? O pré-questionamento ele é um requisito do recurso especial e do recurso extraordinário, Birajara. Para que vocês entendam, deixa eu até pegar aqui, ó. Aqui.
está aqui. Artigo 1025. Está aí selecionado para vocês. Mas deixa eu falar com vocês primeiramente para vocês entenderem. O recurso especial, Birajara, e o recurso extraordinário são chamados de recursos excepcionais, porque previstos na Constituição, mas são recursos também excepcionais, porque, ao contrário dos demais recursos, que são voltados essencialmente para a correção de errores em procedendo e para a correção de errores em judicando, ou seja, para a correção da decisão judicial, esse é o objetivo central, esse é o objetivo principal dos embargos, do agravo, da apelação, ou seja, corrigir o equívoco da decisão, o erro da decisão, seja erro em judicando, seja erro em procedendo. Em um caso ou em outro, este é o objetivo central dos recursos. O recurso especial e o extraordinário, não. Eles não são recursos que objetivam essencialmente a correção dos equívocos da decisão. Esse não é o objetivo central. É por isso que muita gente não gosta de dizer, ou defende, ou seja, o STJ não é uma terceira instância da justiça, e nem o STF seria uma quarta instância da justiça. Porque o objetivo central do STF e do STJ não está na correção daquela sua decisão. É o oposto. O objetivo do STJ e do STF, como cortes constitucionais, como cortes de formação de precedentes, o objetivo delas no caso do STJ, manter a integridade da legislação infraconstitucional e, no caso do STF, promover a integridade da legislação constitucional. Ponto. Então, não é qualquer ofensa à Constituição ou qualquer ofensa à lei infraconstitucional que dá margem à propositura destes recursos. Tá? No caso do STF, é quando a ofensa à Constituição ela implique ou tenha repercussão geral. E no caso do STF, é a ofensa infraconstitucional, de matéria de direito relevante. E aí, dito isso, os recursos especiais e extraordinários, eles só podem ser admitidos com alguns requisitos distintos dos outros. Requisitos que eu não tenho necessariamente em outras decisões, em outros recursos. Então, eu vou pegar dois. Primeiro, a propositura do recurso especial e do recurso extraordinário requer necessariamente o esgotamento das vias ordinárias, das instâncias ordinárias. Tá? Isso é um detalhe. E isso tem a ver, por exemplo, muito a ver com agravo interno. Então, se por acaso a gente já viu, e a gente vai tratar já disso, e vocês sabem disso, que o agravo interno é o recurso que cabe contra a decisão monocrática do relator. E vocês estudaram, quando estudaram a ordem do processo nos tribunais, que o relator pode, monocraticamente, lá nas hipóteses do artigo 932, incisos 4, 5, 3, 4, 5, monocraticamente, em algumas hipóteses, inadmitir o recurso, dar provimento ao recurso e negar provimento ao recurso. Então, por exemplo, quando diante de precedente obrigatório, entendendo o magistrado que a apelação veicula matéria que já foi objeto de precedente obrigatório, ele vai poder monocraticamente decidir a apelação. Ponto. Desta decisão monocrática cabe recurso especial e extraordinário? Não cabe. Por que não cabe? Porque eu não esgotei as instâncias ordinárias. Daí a necessidade que eu tenho de interposição do agravo interno para levar a questão ao colegiado, e levando a questão ao colegiado, esgotar a instância ordinária. Então, inclusive, a súmula do STJ, sobre o tema, porque tanto os embargos de declaração
né, tanto os embargos de declaração quanto o agravo interno, o Birajara, né, eles dão aso à aplicação de uma multa se este recurso é procrastinatório. A utilização dos embargos de declaração de forma procrastinatória enseja multa, assim como a utilização do agravo interno procrastinatório gera a possibilidade de interposição da multa. Contudo, não é procrastinatório o recurso de agravo interno, que é preparatório do recurso especial, ou seja, aquele em que você leva a decisão monocrática para o colegiado, para que o colegiado possa se manifestar, porque só deste acórdão, né, do colegiado é que caberá o recurso especial extraordinário, porque só com este acórdão do órgão colegiado é que estará esgotadas as instâncias, tá? Aqui, deixa eu ver, destinada, aqui, ó. Tema repetitivo 434. Tema repetitivo 434 do STJ. Tá? A inaplicabilidade da multa prevista no artigo 557, parágrafo 2º do CPC 73, ou seja, entenda, artigo 1022, o atual 1021, perdoe, o atual artigo 1021, quando interposto agravo interno com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir interposição do recurso especial e extraordinário. Então, para que você entenda pré-questionamento, você tem que entender primeiro o esgotamento da instância ordinária. Então, você entendeu, o Birajara? Eu só posso interpor RE e RESP quando eu esgoto, quando eu termino, quando eu faço o exaurimento de todos os demais recursos cabíveis contra aquela decisão. Ok até aqui? O segundo requisito próprio do recurso especial e do extraordinário é que a matéria que eu vou recorrer, ela tem que ter sido pré-questionada. O que é pré-questionada, Maurício? O que é que você quer dizer com pré-questionamento? Pré-questionar, o Birajara, é que a matéria tem que ser decidida. Ao contrário do que eu falei aqui, lembra quando eu falei dos embargos? Se tinha uma omissão e a pessoa não embargou, né, a parte pode apelar. Eu não vou ter a preclusão da matéria e a parte pode apelar, sem problema algum. Tá? Agora, eu não vou poder entrar com recurso especial e recurso ordinário se o tribunal não se manifestou sobre o tema. Então, se eu, por exemplo, estou interpondo um recurso especial, né? Estou interpondo um recurso especial ou um recurso extraordinário. Recurso especial por exemplo, defendendo, né, de que o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia desrespeitou o artigo 186 do Código Civil, porque houve dano, e ele disse que não cabe indenização daquele dano, não ofensa o artigo 186, é preciso que o tribunal tenha se manifestado sobre isso. Tenha se manifestado sobre a tese que foi arguída. Tá? Então, o que acontece muitas vezes nos julgamentos? O tribunal termina sendo, Birajara, omisso no enfrentamento de todas as teses de defesa trazidas pela parte. Então, vamos supor que você está lá desde a sua petição inicial dizendo, olha, ou desde a sua contestação, pouco importa, dizendo assim, olha, este ato jurídico aqui que eu quero que você condene, ou que eu quero que você julgue em procedente pedido, pouco importa, não deve gerar seus efeitos, porque o artigo tal do Código Civil, o artigo tal do CPC, isso é o menos irrelevante aqui agora, né, determina que em situações como essa não há dever de indenizar, não há necessidade de indenização, ou não há efeito jurídico, pouco importa. Você apresentou lá sua tese, seja uma causa de pedir, né, ou um fundamento jurídico de uma causa de pedir, ou seja uma tese de defesa, né, uma questão trazida por você como matéria de defesa. E o tribunal, eventualmente,
não se manifesta sobre essa tese. Se o tribunal não se manifestou sobre essa tese, o STJ nunca vai admitir o recurso especial e o STF nunca vai admitir o recurso extraordinário. Qual era a sua saída? Interpor o embargo de declaração. Interpor o embargo de declaração para que o Birajara? Arguindo a omissão, dizendo, tribunal, eu estou dizendo que esta decisão está errada porque a ela deve ser aplicado o artigo tal do Código Civil. E vossas excelências não decidiram sobre esta minha tese. Vossas excelências não decidiram se é ou não a hipótese de aplicação do artigo tal do Código Civil. Supram a sua omissão. Supram esta omissão. Por quê? Porque eu só posso ter o RESP se o tribunal decidiu. Ao contrário da apelação, Birajara, vamos voltar aqui à apelação, Cadê? Um pouco mais para cima. 1013. Aqui, serão, porém, objeto da apreciação do julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas. Tá vendo? Isso daqui, que vale para a apelação, é o oposto no recurso especial. Enquanto que na apelação, todas as questões suscitadas e discutidas, mesmo que não tenham sido decididas, devem ser julgadas na apelação, no recurso especial é o oposto. Todas as matérias precisam ser decididas. Elas precisam ter sido suscitadas, elas precisam ter sido discutidas e elas precisam ter sido decididas. Seja decidindo para afastar ou para acolher, não importa. Mas é isso que é o pré-questionamento. É a decisão do tribunal, né, sobre as matérias discutidas e trazidas pela parte, obviamente relacionadas no RESP a questões de direito federal, infraconstitucional, e para o recurso extraordinário, as questões de direito federal constitucional. Beleza até aqui? Mas, então o que é o pré-questionamento? É esta decisão. Bom, pré-questionamento é esta decisão, de fato, sobre a questão suscitada. Diga, José, e eu já... É sobre o tema, óbvio, né? Manda. Beleza. É isso que eu vou chegar para te dizer agora. Tua resposta está lá no artigo 1024, tá bom? 1025. 1025, tá aqui, tá lecionado. A sua resposta, José, é o seguinte. Poxa, se a parte se desincumbiu de toda a sua, o seu munus argumentativo, né, e apresentou os embargos alegando a omissão para que a matéria seja pré-questionada, e ainda assim o tribunal não pré-questionou, qual a consequência disso? Aí você tinha, José, duas teses. Para o Supremo Tribunal Federal, isso adotava-se o que o Supremo Tribunal Federal chamava-se de pré-questionamento implícito. O que é que o STF dizia? Poxa, eu não posso sujeitar a parte que se desincumbiu do seu ônus argumentativo, levando a matéria ao tribunal e pedindo ao tribunal que pré-questionasse, e o tribunal não pré-questiona a matéria, então a responsabilidade não é da parte. Então eu, STF, entendo que a questão está está presumidamente pré-questionada, tá? É o pré-questionamento implícito que o STF aceita e admitia e continua admitindo como realizado. Agora, o STJ entendia o oposto. O STJ dizia, olha, eu não admito pré-questionamento implícito e nem pré-questionamento ficto. Nesse caso é mais pré-questionamento ficto, propriamente, do que implícito. Lá na aula de RESP e IRE eu diferencio pré-questionamento implícito e ficto. Mas assim, eu não admito pré-questionamento ficto.
dizia o STJ. Eu não admito pré-questionamento ficto. O que você... eu não vou decidir um recurso especial com uma ficção de decisão do tribunal quando o tribunal não decidiu sobre o tema, apesar de você ter promovido a sua omissão, ou apesar de você ter apontado a omissão e ter indicado essa matéria para fim de pré-questionamento. Aí dizia o STJ, então, o seguinte: neste caso, o que acontece é que o acórdão, tendo recebido embargos de declaração procrastinatórios, ao não suprir esta omissão, ele está ofendendo o artigo 1022, inciso 2º. Porque o artigo 1022, na época não era o artigo 1022, era 535, tá? Eu só estou aqui já atualizando para o CPC novo. Mas aí dizia o STJ, olha, você tem que entrar, então, com um recurso especial, arguindo que o tribunal ofendeu o artigo, né, a norma legal que determina o suprimento da omissão pelo tribunal que promoveu a decisão omissa. Aí, ou seja, o que é que eu tinha que fazer, José, antigamente? Eu tinha que entrar com um recurso especial dizendo que o tribunal foi omisso e que tinha ofendido, na época, o 535, equivalente hoje ao 1022, inciso 2º. Aí o STJ, se reconhecesse isso, dava provimento ao seu recurso especial para voltar para o tribunal, para mandar o tribunal decidir se teve ou não teve ofensa do 186. Então o STJ não aceitava o pré-questionamento ficto e o STF aceitava o pré-questionamento ficto. Tá? Aí veio o CPC de 2015 e lá no artigo 1025 adotou expressamente a noção, José, do pré-questionamento ficto. Aí ele virou e disse lá o seguinte: olha, pessoal, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Ou seja, olha, eu apontei a omissão, o tribunal entendeu que não tem omissão, foi lá e não decidiu, não enfrentou o tema. Caso o Tribunal Superior considere existentes o erro, omissão, contradição ou obscuridade apontada. Então, José, o que é que o CPC 2015 fez? Ele adotou a solução que era dada no Supremo, né, reconhecendo a possibilidade de pré-questionamento ficto. E aí, só um detalhe, aí o que é que o STJ fez? Ele cumpriu exatamente como a gente está falando? Não. O que é que ele fez de malvadeza? Ele virou e fez o seguinte, ele virou e exige que ao fazer que você tenha feito os embargos, que nestes embargos tenha apontado omissão, contradição, obscuridade, pedindo o pré-questionamento para fins de pré-questionamento, né? Que o tribunal tenha se omitido, mas você vai ter que fazer no seu recurso especial, isso não está aqui no artigo 1025 não, foi o STJ que disse, que você vai ter que, no seu recurso especial, fazer uma preliminar arguindo a nulidade do acórdão por desrespeito a alguma das hipóteses lá do artigo 1022, né? Na forma do artigo 1025, pedindo ao STJ que reconheça. Então, ele obriga a julgar essa questão em separado. Ele simplesmente não admite o pré-questionamento ficto. Ele admitirá o pré-questionamento ficto se ele entender como tal, mas você passa a ter um ônus que não está no CPC, mas está na jurisprudência do STJ, de arguir em preliminar esta nulidade, informando que houve interposição de embargos pré-questionadores e aí o STJ só vai julgar o mérito do seu RESP se ele entender que de fato havia omissão, contradição, obscuridade e que o tribunal não corrigiu. Mas o Birajara deu para entender o que são o pré-questionamento e a relação dos embargos de declaração
com pré-questionamento? Beleza. Se quiser ver mais, vá lá, veja a aula de recurso especial extraordinário, a que trata de pré-questionamento, tá bom? Pedro, a bola está com você. Me fala um pouco de fungibilidade e não só de fungibilidade. Se você souber, acho que você sabe, me fala também de aplicação da multa tanto nos embargos quanto no agravo. Mas se não souber, fala só da fungibilidade. Diz aí para mim, vai. Não, pode seguir adiante.
A multa. Foi você que falou da multa, Israel? Não, mas fique tranquilo, deixa que eu falo. Assim, ó, foi muito bacana, assim, porque tem uma coisa que o CPC fez. Ele tratou, ou melhor, ele se debruçou com muita seriedade sobre a jurisprudência do Supremo e do STJ, tá? Com muita seriedade mesmo. E em diversos momentos, o CPC de 2015, ele incorporou a jurisprudência do STJ e do STF. E em outras hipóteses, o CPC refutou, rejeitou a jurisprudência do STJ e do STF. E é muito bacana aqui, porque nesses parágrafos aqui, o terceiro, quarto e quinto do 1024, que é lá dos embargos, você tem o parágrafo terceiro, que Pedro estava falando agora, que é a incorporação expressa da jurisprudência que começou no STJ e admitia o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. E nos parágrafos 4 e 5, ele é o oposto, ou seja, ele está refutando, afastando aquilo que era a jurisprudência específica, né, do STJ sobre o tema. Para o que Pedro, para o que Pedro estava falando, para esse até aqui o que Pedro estava falando, o que é que acontecia na prática, assim, ó? Quando um desembargador, no âmbito de um tribunal, proferia uma decisão monocrática, não raro se interpunha embargos de declaração. Depois, como a gente falou no começo da aula, nem sempre há uma boa vontade para o julgamento dos embargos de declaração. E por conta disso, não raro, você rejeitava, né, os embargos de declaração. E aí, monocraticamente, o desembargador tinha dois trabalhos. O julgador no tribunal tinha dois trabalhos. Ele primeiro julgava os embargos de declaração para rejeitá-lo, e depois a pessoa ia lá e interpunha dessa decisão monocrática, ela interpunha o agravo interno, que é o recurso que cabe para afetar o tema ao colegiado. Então, eu vou lá e pedir efeito suspensivo num recurso que não tem. Aí o desembargador rejeitava. Aí eu ia lá e falei, não, mas Vossa Excelência não se manifestou sobre todos os meus argumentos, sua decisão é omissa. Ele monocraticamente, porque no tribunal é assim que funciona. Se a decisão for monocrática, os embargos vão ser julgados monocraticamente pelo relator. Se a decisão for colegiada, os embargos vão ser julgados pelo órgão colegiado do tribunal. E aí você interpunha os embargos de declaração. Se fossem rejeitados, você interpunha o agravo interno para levar a questão ao colegiado. Aí, num punho prático, o que é que o STJ começou a dizer? Não vou julgar dois recursos, eu vou julgar um só. Eu admito os embargos de declaração como agravo interno e já levo a questão para o colegiado. Julgo uma vez só. Ao invés de ter que julgar dois recursos, eu vou julgar um único recurso. Eu aplicava a fungibilidade, vocês estudaram fungibilidade por a teoria dos recursos, e o próprio tribunal dizia, olha, ele entrou com o embargo de declaração, mas não é matéria de AD. O que ele quer é reformar a decisão. Como ele quer reformar a decisão, isso é um agravo interno. Como é um agravo interno, eu vou levar o processo para julgamento. Né? Só que aí teve justamente o que Pedro falou. Isso você não permitia, porque os requisitos dos embargos de declaração são uns: contradição, omissão, obscuridade e material. Ele é um recurso de fundamentação vinculada. Já o agravo interno, não. O agravo interno é um recurso de fundamentação livre. No agravo interno eu posso arguir não só contradição, omissão, obscuridade, eu posso arguir qualquer erro injudicando ou qualquer erro procedendo. Então o objeto cognoscível do agravo interno é muito mais amplo. E aí o CPC acatou, aceitou, recebeu os embargos ou a jurisprudência do STJ e corrigiu, né? E corrigiu sua essência, que foi esse objetivo central de promover a fungibilidade. Tá bom? Pessoal, já são 8h20, já estouramos o tempo, né? Bastante. Nossa aula é até 8h10, não é isso? É até 8h20.
quando começa a próxima, né? Mas não, mas vamos. Eu acho que tá bom por aqui hoje. Amanhã eu vou você sempre quer saber qual é a sua nota, né? Você sempre quer falar. Se eu deixar você, não vai ser só você. Ah, Pedro, no meu computador por enquanto. Eu não. Pedro. Pedro 9, viu, Pedro? Você não vai poder ver ainda. Quem perguntou foi Luana. Eu não terminei de corrigir todos os trabalhos, Luana. Eu estou muito atarefado com outras atividades e realmente não consegui corrigir. Mas eu vou, assim que eu tiver uma folguinha, e não lhe garanto que não será essa semana, mas assim que eu tiver uma folguinha, eu vou fazer uma correção geral o máximo possível das notas, fazer um mutirão, pegar um final de semana e fazer um mutirão de correção, e aí eu vou lançar, eu vou abrir um tópico lá, viu? Notas. E aí eu vou semanalmente, sempre que eu for atualizando, eu vou colocando lá. Tá bom? Claro. A gente já tratou do tema, Lorena. Só não. Eu vou dar um peso maior para os trabalhos, sim, mas não vai ser a disparidade que vocês pleitearam de 8 peso 8 e 2, viu? Eu vou pensar qual vai ser a diferença, mas estou com a tendência grande de ser 60% para os trabalhos e 40% para 40% para coisa, dar maior peso aqui. Tá bom? Oi? Não, 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 não. Vamos para o recurso ordinário, viu? Vou liberar, vou liberar uma atividade e a gente trata. Oi, diga primeiro Luana, depois Israel. Não, é final de outubro. É, é, é final de outubro. Não, deixa eu te falar, não são 10 não, Luana. Assim, não existe. Eu não sei quantas serão. Porque, por exemplo, eu já vi lá que estava faltando. é, na minha tabela, por exemplo, estava faltando a avaliação, por exemplo, de ações de impugnação, ação rescisória de reclamação. Não tinha essa atividade lá. E, por exemplo, é um tema muito importante, é uma matéria muito densa, inclusive, muito complexa. Especialmente a ação rescisória é bem complexo. E a gente vai ter que ter essa atividade, entendeu? Agora, por exemplo, tirei agravo interno de atividade. Já coloquei agravo interno essa semana, porque agravo interno é mais enxuto mesmo, é mais tranquilo, é uma matéria mais simples, é um recurso que é todo ele regulado em um único artigo. Tá? E eu vou tratar de agravo. Já tratei aqui na aula de agravo interno, na aula de amanhã eu vou tratar também um pouco mais de agravo interno, independente de ter avaliação sobre agravo interno. Já estou dando desde hoje. Já pode estudar desde hoje. E lá, deixa eu te falar, e, e lá vai ser pior, Luana. Deixa eu te falar. Lá no final do semestre vai ter todos os seus professores marcando prova. Lá vai ser pior ainda. Não. Você quer falar o quê? 2, 3 semanas sem aula? Puxa. Ah, sim. Sem atividade, certo. Não sei se 3 semanas é muito. 3 semanas é muito, mas com certeza uma semana, duas, sim. 3 semanas é um mês inteiro, quase. Sim. Isso.
Luana, você tá. É isso que eu estou te falando. Eu não sei, porque eu não tô com o cronograma aqui, tá? Eu não tô com o cronograma aqui. Mas pegando aqui, ó, por alto, abra aí, vá. A gente já está antecipando aqui. Tenha certeza que se a gente. é, Vamos lá, você vai ter recurso agravo interno já foi. Aí o próximo, oxe, recurso ordinário, tá? Próxima semana. Abra aí, vamos aí. Recurso ordinário 27. Depois você vai ter que ter 2 semanas, 4 e 11 para recurso especial extraordinário, que é um tema grande, gigante. Gigante, gigante, gigante. Né? Então vai lá para o dia 11 de outubro. Lá para o dia 11 de outubro. Depois, 18 de outubro, vai ser. Bote aí, 18 de outubro, IRDR e IAC. 25, ação rescisória e depois reclamação. Né? Quando é que termina? Aí, assim, eu acredito que quando é que termina? Pronto, assim. Eu acho que tem muito boa chance da gente não ter atividade nos dias 15 e 22. E aí fazer a nossa avaliação, né, no dia 29 e no dia 30. Tá? Tem muito boa chance. Eu entendi o que você quer agora. O que você quer é que não tenha avaliação. Beleza. Com certeza. E ainda vou estar à disposição para fazer a revisão. Tá? Mas revisão para mim é tirar dúvida, viu? Revisão para mim não é ficar aqui dando de novo o conteúdo todo, não. Beleza? Então, beleza. Até amanhã. Ó, lembrem sempre que eu aproveito, como temos 2 turmas da mesma matéria, para ser o mais amplo possível. Então, assim, eu vou tentar amanhã tratar muito mais rapidamente as matérias que a gente tratou aqui hoje e tratar com mais cuidado das matérias que não foram ainda tratadas. Então, amanhã, o que eu quero dizer para vocês é que sempre vai valer a pena para vocês assistir as 2 aulas síncronas, tá? A aula síncrona da sua turma e a aula síncrona da outra turma também, vocês vão ter o que ganhar, tá bom? Diga, alguém levantou a mão, quem foi? Oi, Israel. É que eu não corrigi a outra ainda. Isso. Aqueles comentários eu não consegui fazer a revisão do que tem e do que não tem. Então, beleza, valeu. Um abraço, galera. Boa noite, até amanhã para quem quiser.